Tem muita gente que defende, diante dos últimos 20 anos terríveis do Vasco, né, com elencos medíocres, resultados lastimáveis, que só não dá para chamar o time do Vasco de pequeno, de médio, por conta da sua torcida, que é grande pra caramba e ainda faz a diferença. Pois é, hoje é mais um dia da torcida provar que realmente pode mexer no resultado. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão em TV aberta para a maior parte do Brasil, o Vasco recebe o Cruzeiro em São Januário pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogo em que, depois de 500 dias, São Januário volta a abrigar sua torcida. Olha só que maravilha, o Vasco voltando a poder contar com o seu elemento mais forte, que fez falta. Fez falta, porque o Vasco vem aí de anos muito ruins, né, de décadas muito ruins, mas depois que não pôde mais contar com o torcedor nas arquibancadas, a coisa conseguiu ficar ainda pior. Desde lá, de março do ano passado, quando essa pandemia impediu os torcedores de irem aos estádios, a coisa pro Vasco só piorou. A gente conseguiu ser rebaixado na Série A, depois ficou com o 5º lugar no Campeonato Carioca e agora tá aí, afundado no meio da tabela da Série B. Né? Para quem se perguntava e houve esse debate, né, lá quase 2 anos atrás, se o Vasco podia se beneficiar de não ter torcida, ia se prejudicar, não ia fazer diferença. Eu acho que agora, quase 2 anos depois, a gente pode afirmar categoricamente que o Vasco sentiu, e sentiu muito, a falta da torcida, né? A torcida ali para empurrar o time para frente, para cobrar, para ajudar o time a ficar mais ligado em campo mesmo. Acho que esse time do Vasco é muito desligado. E não só o time desse ano, como o time do ano passado também. Era um time que muito desligado, parece que nos momentos mais importantes tá pensando em outra coisa, não tem aquela volúpia de partir para cima para tentar pegar o resultado, não tem aquela atenção redobrada para conseguir segurar o resultado quando ele está favorável, né? E é uma questão que, assim, ó, ano passado, o elenco era quase todo diferente, o treinador era diferente, a gestão de futebol era diferente, a direção era diferente, mudou tudo. E essa postura continua a mesma. Então eu espero que agora, com a torcida voltando aí, isso mude, né? Vão ser só 1.000 torcedores, a capacidade máxima, por uma questão aí de liberação mesmo, é um evento teste ainda, então só deu para colocar 1.000 ingressos à venda. A expectativa é de que nas próximas partidas isso possa ir aumentando, até, quem sabe, eu não sei se é possível sonhar ainda nessa Série B, com o São Januário novamente lotado, né, formando aquele caldeirão. Mas 1.000 pessoas, 1.000 torcedores, eu acho que já pode fazer a diferença sim. É pouco, né? É pouco para a capacidade de São Januário, mas já é muito, se a gente levar em consideração que aí há 500 dias, né, há mais de 500 dias, a gente joga sem ninguém, né? Eu acho que 1.000 torcedores já vão conseguir trazer um pouco da volta daquele clima de jogo para valer, vão conseguir dar esse apoio, fazer a cobrança se for necessário, e ajudar nesse ponto que eu falei, né, do time ficar mais ligado. Sabe aquela coisa quando o zagueiro pega a bola e aí tá vindo o adversário para roubar e a torcida faz ou então, se você tá precisando do resultado, precisa ir para cima e o time tá tocando a bola para trás e começa de novo aquele burburinho, vai para cima, vamos, não sei o quê. Sabe aquela ansiedade que a torcida passa? Eu acho que existe muito essa troca entre torcida e time, e eu espero ver isso mais uma vez nesse jogo de hoje, né? Eu espero que a torcida também vá com essa consciência da sua importância, né? Tem essa discussão de temer por toda a situação que o Vasco está envolvido, né? Até questões políticas e mesmo do torcedor irritado com esse momento terrível do time, de que possa haver confusão, que possa haver briga. Mas eu acho que não. Acho que a torcida do Vasco sabe da sua importância, entende o seu papel, né? E vai apoiar o time enquanto der para apoiar, né? É óbvio que se terminar a partida, mesmo com um bom resultado, mas com uma atuação ruim, a cobrança vai vir, ou se bate na madeira aqui, mas se o resultado não vier, o Vasco estiver perdendo de 1, 2, assim, a cobrança vai existir.
Mas enquanto houver esperança de vencer a partida, eu acho que a torcida vai estar, sim, fazendo seu papel de empurrar, jogar o time para cima, cobrar, né? E as críticas mais contundentes e mais pesadas, elas só vão acontecer lá no final do jogo, se for o caso. E dentro de campo, a gente espera que a torcida seja esse fato novo, né? Que dê uma subidinha na qualidade do time e que possa permitir aí a sequência de vitórias que a gente espera há tanto tempo, mas dentro de campo o time também tem que corresponder, né? Acho que a gente já viu uma melhora com o Fernando Diniz na última partida, um time que com a bola mostrou mais movimentação, o time procurou se aproximar mais para criar oportunidade de passe para quem está com a bola. Quando a gente perdia a posse também, mostrou ali um pós-perda mais consciente, perde a bola, já parte logo para marcar, uma marcação pressão, que melhorou o desempenho do time do Vasco, né? Mas não o suficiente. Eu acho que o grupo ainda não introjetou, né, a filosofia do Fernando Diniz, não se sente confortável ainda com esse esquema de jogo, não está entrosado com esse esquema mesmo, então você vê que a coisa não sai perfeitinho ainda. Então acaba que, apesar de a gente ver um futebol um pouco melhor, no final ainda é o mesmo Vasco do início da competição. Um Vasco muito irregular, um Vasco muito frágil, que não consegue criar muitas chances lá na frente, e também não consegue se defender direito lá atrás. E aí termina que fica sempre ali no acaso, né? É tipo jogar uma moeda pro alto e ver se vai dar cara ou se vai dar coroa. Às vezes a gente consegue vencer ali no sufoco, que nem foi contra o Brasil de Pelotas no primeiro turno, que nem foi contra o Brusque em São Januário, contra a Confiança em São Januário. Às vezes dá ruim, que nem deu ruim na última rodada contra o CRB, que nem deu ruim contra o Brasil de Pelotas em São Januário mesmo, um pouco antes contra o Londrina. E não dá. Se a gente continuar nesse nível de futebol, que às vezes vence, às vezes perde, a gente não vai conseguir aí o aproveitamento que precisa para, pelo menos, né, chegar nas últimas rodadas sonhando ainda, mesmo que não dê mais, que pelo menos mostre uma recuperação ali, um brio, a altura do Vasco da Gama. Então tem que ter essa melhora. Vamos ver se a torcida ajuda a dar esse impulsinho aí, né? Acho que vai ser importante, principalmente hoje, porque hoje é difícil você imaginar que o time vai estar muito mais entrosado com esse esquema do Fernando Diniz do que estava na quinta-feira. Não teve tempo para treinar, para entrosar. Não acredito em grandes mudanças em termos dessa disposição tática do time do Vasco. Pode haver algumas mudanças de jogadores que podem trazer também uma melhoria para o time, né? Algumas vão ser necessárias. O Zeca vai ter que cumprir suspensão aí pelo terceiro cartão amarelo, então eu imagino que o Riquelme entre pela esquerda. E outras podem ser ali a visão do Fernando Diniz, do time, né, a partir do primeiro jogo mesmo. Uma sugestão que eu faço aqui, por exemplo, é que o Fernando Diniz mescle mais ali a experiência com a juventude. Em vez de escalar todos os veteranos de uma vez só, no começo do jogo, aí o time perde mobilidade, perde intensidade, e também, no final da partida, tem que tirar os veteranos que estão cansados, aí bota só a molecada, e aí vai ter essa intensidade, vai faltar aquela experiência de segurar a bola, né, de cozinhar o jogo. Mescla. Tira o Morato e bota um Peck, que já vai trazer essa vitalidade, essa opção de velocidade para movimentar mais o nosso ataque. E aí, lá no final da partida, quando o Peck estiver cansado e tiver que trocar, aí você põe o Morato mais experiente. Se a gente tiver tudo bem, estiver na frente do placar, ele vai ter mais aquela malícia e experiência para segurar a bola na frente e cozinhar o jogo. Enfim, sugestões, né? O importante é que do jeito que for, o Vasco vença. Que nem eu comentei, não vou mais considerando aqui se sobe, se não sobe. Agora é ver jogo a jogo. Se o Vasco conseguir umas 3 vitórias consecutivas, eu volto a falar nisso aí. Se não, é vencer em nome da história do Vasco. O Vasco tem que entrar sempre para vencer seus jogos, sempre para ir o melhor possível nas competições, e essa é a expectativa para hoje também. Vou apostar aqui então que o Vasco vence 1-0, que nem nosso último encontro contra o Cruzeiro em São Januário, lá em 2019. Vamos vencer 1-0 com gol aí de um veterano e acho da equipe. Naquela época foi o Guarim, hoje vai ser o Nenê. Vascão 1-0, gol do Nenê. Diz aí nos comentários a sua expectativa para o jogo de hoje, quanto você acha que vai ser o placar. Mais tarde, lá no Atenção Vascaínos, no nosso outro canal aqui no YouTube, tem o pré-jogo, vocês sabem, começa ali às 3h15, depois tem o pós-jogo. Na segunda-feira a gente tem a nossa tradicional live, eu vou estar lá também. Conto com a audiência de vocês e até lá a gente vai se falando.